Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Meus queridos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre aquele trágico acidente, catastrófico mesmo, né? Aquele acidente do Airbus A320. Aconteceu agora, faz pouquinho tempo. Foi no dia 24 de março. E matou 150 pessoas que estavam a bordo. Quer dizer, esse acidente, né? Quer dizer, o avião ele saiu de Barcelona e estava indo para Düsseldorf e ele acabou caindo nos Alpes franceses. E as pessoas perguntam para mim assim, Mônica, o que acontece no plano espiritual? Quer dizer, como é que a pessoa se vê, para quem acredita, claro, né? Como é que a pessoa se vê depois de ter acontecido o acidente, ela num estado espiritual? Como é que as coisas acontecem? As crianças estavam a bordo. Todo mundo ficou chocado com o que aconteceu. Quer dizer, ainda não dá para entender como é que um copiloto, um piloto alemão, né, já que os alemães são tão... o princípio que a gente tem quando a gente vislumbra um alemão, a Alemanha, a ideia da Alemanha é de algo tão disciplinado, como é que alguém pode ter uma atitude dessas, né? E sempre todo ano eu falo, Quaresma é um período muito delicado, principalmente no final da Quaresma, né? E você pode perceber que todo ano pode acontecer alguma coisa nesse sentido, ou na tua vida pessoal, ou na tua vida junto aos amigos, ou em relação a uma catástrofe de grande porte como aconteceu, sempre vai ter um cordeiro ou cordeiros que vão morrer de modo sempre inocente, para espiritualmente poder purificar alguma coisa a mais, né? O algo a mais, essa nossa existência. E a gente tem que lembrar também que nós somos seres espirituais, revestidos momentaneamente só de carne e osso. Mas nós somos, né, seres espirituais. Mas como é que fica? Primeiro eu quero falar sobre a palavra catástrofe. O que significa essa palavra? Ela vem do grego. E ela significa inverter ou virar de cabeça para baixo. Pouquíssimas pessoas sabem disso que eu vou falar. Mas, na verdade, a palavra catástrofe era usada para descrever o desfecho de uma representação teatral. E essa representação poderia ser feliz ou não. O que aconteceu? Todas as histórias tristes acabavam impressionando muito mais do que as histórias mais felizes. Então, a palavra catástrofe ficou associada aos fins trágicos. Então, por isso que ela sempre foi usada para designar algo que acabou sendo calamitoso. E tudo que a gente não tem aquele controle real, que faz do nosso futuro uma incógnita, acaba despertando curiosidade. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. E claro, tudo isso é muito amedrontador, mas existe um consenso de que as catástrofes elas podem ser evitadas, né? Como eu vi muitos noticiários, aliás, uma declaração muito interessante de uma jornalista, ela disse, né, infelizmente, tudo que é ligado a esse universo aéreo, muitas vezes ele tem que ser pincelado com sangue, né? Quer dizer, somente com o sangue, com alguns acidentes que a gente vai aperfeiçoando e melhorando. Infelizmente, a gente não tem como evitar uma tragédia, onde essas vítimas inocentes que desencarnaram nesse acidente, eles vão encontrar com certeza uma outra existência e a compensação para o sofrimento. E o Espiritismo, baseado no estudo de Allan Kardec, ele explica que o corpo físico, eu acabei de falar, é uma roupagem. Essa roupagem acaba sendo perdida e o seu espírito, na verdade, ele não é afetado. Porque, segundo Kardec, existe o princípio inteligente e, portanto, esse princípio espiritual e inteligente ele é indestrutível. E ele vai pré-existir e sobreviver a qualquer coisa. E outra coisa também que a gente tem que falar, quer dizer, a gente não pode escapar quando chega a nossa hora. E todos que se foram, isso é uma coisa interessante que o Espiritismo traz esse conforto, todas as pessoas estavam preparadas para isso,
porque uma vozinha secreta já havia informado. Eu lembro quando eu fiz as canalizações, muitas canalizações espirituais na década de 90, e eu tomei alguns depoimentos, depois até para estudar sobre o assunto, eu escrevi um livro sobre o tema. Todas as famílias, elas diziam para mim: Mônica, é incrível, parece que a minha filha, ou parece que o meu filho, ou parece que meu pai ou a minha mãe sabiam que iam desencarnar, porque eles passaram uma semana absolutamente tranquila, muito apaziguada, com uma paz no coração. É como se o espírito já viesse protegendo aquela pessoa, entendendo que estaria chegando a hora. E esse infortúnio, ele tem a intenção de fazer com que nós, seres humanos, a gente consiga corrigir os erros e que a gente progrida também mais depressa espiritualmente, para ampliar e ter uma melhor regeneração moral e ética, para que nós possamos ter maior conscientização. Mas todo mundo tem o quê? Tem o medo da morte. E por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque hoje, gente, vale muito mais a gente ter do que ser. A gente está muito ligado a esse plano material. Tudo é ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter telefone, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter... Isso vai causando uma profunda angústia também no plano espiritual. A gente está esquecendo de ser. Eu não sei quem são as pessoas. As pessoas estão se mostrando mais pelo que elas são. Então, numa sociedade onde a gente aprende que o certo é nunca perder, por isso que a gente vai ter medo da morte. A morte ela é vista como? Eu estou comprando. A morte vai servir como um castigo. Agora, se você tem uma existência bem vivida, tranquila, na hora que ela chega, ela é bem resolvida para a pessoa que partiu. Então, a concepção da morte no Oriente ela é diferente. Por quê? Porque ela vai simbolizar o renascimento. E já no Ocidente, ela lembra, sabe o que? Uma prática criminosa. A gente esconde das crianças. Ela é desdenhada pelos jovens e afastada das pessoas mais velhas. Mas a morte é isso. Para o plano espiritual, para os estudiosos do espiritismo ou os espiritualistas, ela é uma passagem. A gente só vai para aquele outro plano e nós voltaríamos para a pátria espiritual. Não sei se você viu acompanhando essas matérias que estão saindo sobre o acidente. Você deve ter visto um brasileiro que ele ia embarcar num voo e ele acabou não embarcando, ele se salvou. Ou tantos outros casos que nós ficamos sabendo que as pessoas acabaram desistindo de voar. E o que acontece? É a tal da premonição. Essa palavra, premonição, significa sensação ou uma advertência de algo que vai acontecer, ou o que chamamos de pressentimento. Então você tem, quem é uma pessoa muito intuitiva, que é aquela faculdade de pressentir, de ver interiormente, a intuição, intuir, né, o que vem, o olhar de dentro. Quer dizer, muita gente teve isso e acabou não embarcando. E tem aquela ideia também da previsão. É uma antivisão, também no estado mais elevado. E se você tem isso, respeita. Aliás, eu falo isso há anos, né? Porque, deixa eu te explicar, quando chegar a tua hora, chegou, não tem jeito. Mas se você tem condição de cortar isso, se você tem aquela intuição de não vou sair tal hora, ou eu não quero fazer tal caminho, não faça. A única forma do teu anjo da guarda te proteger com a qualidade envolvida na estrutura angélica é você ouvir tua intuição. Ao ouvir tua intuição, você está ouvindo quem? O teu mestre interior. Por isso que é bom. Não adianta você ir atrás da intuição de uma outra pessoa, a não ser que ela tenha sabedoria para explicar o que está acontecendo com você através de um bom jogo de tarô, por exemplo, astrologia. Mas, na maioria das vezes, você tem que seguir a tua intuição. E como é que fica o caso do rapaz, do copiloto, que levou o avião, então, a bater na montanha? O que acontece? Ele fez o suicídio. E, além disso, ele acabou matando 149 pessoas. Como é que fica isso? O Espiritismo ele entende que o homem não tem o direito de dispor da própria vida. Segundo Allan Kardec, só Deus tem esse direito. E as consequências são muito diversas, mas uma da qual o suicida ele não vai escapar é o do desapontamento. Porque quando ele atenta contra a própria vida, o espírito, naquele outro plano,
ele acredita que ainda está vivo, e junto com aquelas pessoas. E ele passa pela sensação de angústia e de horror. E esse estado vai persistir muito tempo, mas muito tempo. Então, diante da lei de Deus, qualquer um que mata 150 pessoas, ela é culpada, porque todo crime diante de Deus ele é ofensivo. E esse sentimento de crueldade está ligado a esse instinto de destruição, que é muito pior. Quer dizer, isso é um resultado de uma natureza má, e que acabou se formando na índole dele, que juntou com aquele instinto bárbaro e egoísta daquele rapaz. Essa pessoa imperfeita acaba ficando junto com um espírito igualmente imperfeito. É o que a gente fala aqui no Brasil, a gente fala muito dos obsidiados. Ele podia estar sobre essa ação. É uma coisa que a gente poderia, se fosse aqui no Brasil, a gente estaria investigando sobre isso. Ele podia estar sobre a ação do gênio contrário dele. Então, o que acontece? Segundo o Espiritismo, depois do choque com a montanha, as pessoas sofreram tudo aquilo, entraram em pânico, eles entram imediatamente por outro plano, eles não têm a consciência do que está acontecendo, mas não tem dúvida, aquelas pessoas, num pós-espírito, elas entram em contato com o copiloto querendo tirar uma satisfação dele. Por que ele teria feito isso? Claro que nós temos os espíritos mais elevados, que com uma paz no coração, com um amadurecimento natural, elas vão entender que acabou-se um processo para se iniciar outro. O problema é que aquela índole negativa pesada do copiloto, ele acaba se associando depois a espíritos iguais a ele, indo para um umbral terrível, na qual esse processo de evolução demora muito mais para acontecer. É muito triste, né? Eu fico imaginando, aliás, tem um filme, se eu não me engano, é O Passageiro. Poxa, eu acabei não pegando nem o nome da atriz principal. Onde começa a ter até uma averiguação pós-morte de tudo o que aconteceu, ela tenta encaixar as peças. Quem assistiu está entendendo o que eu estou falando. E é mais ou menos isso que acontece, para tentar encontrar os culpados do que aconteceu. Então, o que acontece? O espírito, depois da morte, ele fica atordoado. Essa mudança foi muito brusca para todo mundo. E o que aumenta ainda mais a ilusão de quem morreu é o fato da pessoa se ver no corpo, que é igualzinho, é semelhante, porém ele fica espantado, porque ele não pode se apalpar e nem tocar em outras pessoas. Agora, para quem é do bem, a passagem, como eu disse para vocês, é sempre muito calma e muito semelhante a um despertar tranquilo. Então, o que acontece depois da morte do acidente, por exemplo? As pessoas ficam ali no vale, por isso que eu postei no meu Facebook até a oração o Salmo 23, porque elas caíram exatamente num vale. Então, elas ficam naquele lugar, tentando conversar, encontrar as pessoas das quais estavam próximas, tentando entender o que estava acontecendo. Algumas tentam resgatar os seus pertences pessoais. Elas ficam ali por um tempo. O que acontece? Depois de passado um tempo, isso depende de cada um, começam a sentir a vibração da volta para o lar. Tudo que é familiar, o pai, a mãe, os irmãos, os avós, elas começam a sintonizar e migrar para próximo daqueles familiares, onde nesse processo ela já está entendendo o que está acontecendo, que ela desencarnou, e ela passa então a cuidar dos entes mais queridos. E eu tenho assim, toda vez que eu vejo uma pessoa curvada chorando quando desencarna alguém, eu tenho a certeza, e a nítida certeza, que tem alguém por trás ou do lado, o espírito que já foi, a pessoa que já desencarnou, abraçando aquela pessoa. Então, quando a consciência da pessoa é pura, essa perturbação ela não tem ansiedade, nem angústia. E o Espiritismo sempre diz isso, que quando a pessoa morre, ela vai permanecer exatamente como ela é antes. Ela vai ter, aliás, a dona Zíbia Gasparetto também fala isso, Allan Kardec também, acaba tendo o mesmo intelecto, a mesma disposição e também as mesmas virtudes. A condição que ela se encontra na Terra, aqui, enquanto ela estava na Terra, é a mesma. Então, a tendência é a gente não estranhar essa vida nova. É claro que algumas condições são modificadas. Por exemplo, eu desencarnando, eu vou continuar dando os meus conselhos, eu vou continuar estando perto dos meus
entes queridos, dos meus amigos, das pessoas que me querem bem, das pessoas das quais eu fiz algum tipo de orientação, dei algum tipo de orientação, que a gente tem muita relação com o sonho também. Sonhei. Quer dizer, a gente tem continua. Eu vou continuar sendo uma professora, eu vou continuar sendo uma orientadora, eu vou continuar do meu jeito. É a mesma coisa. Por exemplo, um médico, depois que ele desencarna, ele vai continuar a proteger seus pacientes da mesma forma, tentando obter a cura. Então, esse processo espiritual é muito bonito. Todas as pessoas que trabalham ou estudam sobre a espiritualidade, o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, ou, enfim, de forma eclética, num outro plano, ela também vai continuar exercendo a mesma profissão, né? E as crianças? Parece que tinham 2 ou 3 crianças que morreram, né? De acordo com Allan Kardec, o espírito daquelas crianças que desencarnaram, acho que elas eram, eu acabei não pesquisando, mas eu acho que elas eram até de cola, eram muito bebês. Na verdade, é mais uma encarnação rápida que ela teve, e isso já poderia até ter acontecido também em outros processos de vidas que ela teve. Ela pode ter passado por vários processos rápidos de aprendizado. Diz Allan Kardec que esses espíritos, eles são mais avançados até que dos seus pais. Então, o espírito de uma criança, quando morre, ela quase que imediatamente ela vai começar uma nova missão para recomeçar uma nova existência. De acordo com Allan Kardec, quer dizer, eu não estou inventando nada do que eu estou falando. Se você pegar os livros do Allan Kardec, ele está falando, é de lá que eu tirei. Então, quando a criança é muito pequenininha, ela já recomeça, ela reencarna muito rápido. Quando você tem uma idade um pouquinho mais avançada, esse processo para voltar reencarnatório demora mais um pouquinho. A única coisa que eu não concordo quando a pessoa diz para mim, Mônica, eu vivi no Egito, eu levei séculos para reencarnar. Não é tanto assim. Numa minha regressão, eu teria vivido na Primeira Guerra Mundial e numa outra, num período em Salvador, mas assim, 1800 e pouco, quer dizer, não tem tanta demora no Egito, antes de Cristo, não. Senão esse processo não adianta nada. Não há por que você ficar tanto tempo no outro plano. Você tem que voltar para aprender, para purgar seus karmas. O que acontece? Esse espírito que desencarna, ele vai escolher o futuro laço de parentesco e vai encarnar, segundo ele, como num corpo de homem ou num corpo de uma mulher. Isso também não tem importância para nós. Então ele vai ter essas existências e esse parentesco já fica estabelecido no outro plano, no plano espiritual. E essa doutrina da reencarnação, para que ela serve? Ela serve para unir laços. Então, provavelmente, aqueles bebês, aqueles 2, 3 bebês que estavam a bordo, elas voltam de novo ao elo familiar dos pais, e assim sucessivamente. Não talvez como forma de filhos, também numa outra experiência. Então, tudo está fundado nas afeições anteriores. E os laços que acabam unindo os membros dessa mesma família, a cada vez mais, ficam mais vigorosos. Isso explica, de repente, você ter uma relação fortíssima com o teu filho, com tua filha, ou com uma neta, e, de repente, com o pai do seu filho, enfim, ou a mãe do seu filho. Quer dizer, você não ter tido tanto, você rompeu o laço, você não tem uma ligação tão forte, você acabou se separando. Por quê? De repente é com teu filho maior o resgate, é com a tua filha é o resgate maior. Às vezes casamentos que duram pouco tempo, a pessoa fica triste, valeu como aprendizado. Vocês podem ter tido algum tipo de contrato, algum tipo de código de voltando numa outra vida, a gente termina de cumprir o que tinha que cumprir, e esses laços, os laços são desfeitos. Então, cada vez que existe esse retorno, essa volta, aumenta também os deveres de fraternidade, né? Somos todos servidores, somos todos irmãos. Então, a gente acaba encontrando esses espíritos que no passado também tiveram laços de sangue com a gente pode encontrar também na forma de amigos, né? De repente você tem amigos aí, quantos de vocês? Eu tenho amigas aí de 30 anos, né?
Nós temos laços fortíssimos, até muito mais do que irmãos. Então, essas pessoas que são nossas amigas, nossos amigos, também em outras vidas foram os nossos irmãos. Mas o que aconteceu assim é algo impressionante. E lembrando, né, gente, nós estamos num ano de Marte. Infelizmente, outros acidentes devem acontecer. Me preocupa também um pouquinho para o ano que vem. E a gente tem que saber administrar. E ainda mais tudo que é aéreo, nessa conjunção astrológica também, a gente tem que ficar um pouquinho, se resguardar, esperar ver o que vai acontecer. Infelizmente, outros sequestros de avião devem acontecer. E, infelizmente, outros acidentes também. E a gente torce para que haja, como dizia Allan Kardec sabiamente, a gente torce para que, por conta desses erros, que a gente acerte, que a gente tome outra conduta, e que a gente consiga purgar o karma terreno, essa limpeza espiritual que tem que ser feita, e evitar que esse sentimento negativo consiga persistir. Outra coisa que a gente fica preocupado também é que essas pessoas que sofrem de depressão não fiquem com estigma, não sejam os vilões da história, porque tem muita gente em tratamento que está se esforçando, está tendo êxito, está conseguindo. De repente você pode ter uma leva de desemprego, porque a pessoa tem problema de depressão, dependendo da função que ela tem, e ela está se esforçando para progredir, para melhorar a existência, e isso é rompido. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo, né? A gente sempre está julgando os outros. Todo mundo julga, eu julgo vocês, todo mundo julga. Mesmo que você não fale, você acaba julgando. O problema não é o julgar, na minha opinião. O problema é condenar. A gente tem que tomar muito cuidado em bater o martelo e condenar o ato daquela pessoa. Ainda tem muita coisa também para investigar frente a esse acidente. O que me dá a certeza é que eles estão... são 149 pessoas que estão tranquilas espiritualmente, retornando à sua pátria espiritual. E a gente vai com isso, né, avançando e criando novas expectativas também espirituais. Ai, meu Deus, eu fico sempre preocupada com todas essas histórias, mas faz parte do processo de evolução. Bom, antes de eu terminar, que eu quero falar sobre uma oração linda de Santo Agostinho, eu vou fechar o programa de hoje com essa oração e eu convido vocês para vocês me acompanharem lá no Facebook. Eu tenho minha página oficial. Você pode colocar na busca no Face, Mônica Buon, B-U-O-N. Lá você vai curtir, clique em curtir, para você receber minhas mensagens. Eu estou sempre postando mensagens sempre positivas. E também faço os meus atendimentos astrológicos, que eu amo, que é um trabalho que eu exerço com um amor da minha vida, tenho uma paixão. E eu acabei criando e crio laços de fraternidade com os meus consulentes, com os meus clientes. É algo maravilhoso, é extraordinário. Quer dizer, a maioria dos meus clientes hoje são meus amigos, né? Quase todos, né? Então, você me procura lá no Face, eu não tenho site. Me busca lá no Facebook, tem 3 perfis, mas vai no oficial, que é o Mônica Buon Figlio, onde eu posto imagens e textos de anjos, sempre com bom astral. Né? E tem que ser, porque já que a gente estuda anjo, a gente sempre tem que estar, sabe, com o amor no coração. Vamos, então, nos unir em oração para elevarmos a nossa consciência e transformar o mundo em um mundo melhor. É uma oração de Santo Agostinho, que ele fala sobre a morte. Vamos lá. A morte não é nada. Apenas passei ao outro mundo. Eu sou eu. Tu és tu. O que fomos um para o outro ainda somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pense em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua sendo o que era. O cordão da união não se quebrou. Porque eu estaria fora dos teus pensamentos,
apenas porque estou fora da tua vista. Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração, e nele redescobrirás a ternura mais pura. Portanto, seca tuas lágrimas, e se me amas, não chores mais. Meus anjos queridos, um bom domingo. Hoje é domingo de Ramos, um dia tão especial. Sábado que vem, aleluia, domingo de Páscoa. Sexta a gente tem um dia de purificação da paixão, que a gente tem que se reservar um pouquinho. Então eu desejo para vocês uma semana de muita luz, de muita paz no coração. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até domingo que vem, no próximo programa. Namastê, meus queridos, um beijo grande e obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos Alquimia.